tarde a todos. Estão ouvindo bem? Sim. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra especial do nosso querido Instituto da Luz. E hoje nós temos a nossa amiga, a Beth, né, como a gente chama carinhosamente, que vai nos fazer uma exposição a respeito da missão espiritual no Brasil. Porque esse mês de abril, eu estava pensando hoje, tem várias datas comemorativas, né? Dia 2 de abril, nascimento de Francisco Cândido Xavier, né? Dia 18 de abril, nós temos o lançamento do Livro dos Espíritos. 19, dia 20. 21, Tiradentes. 22, Descobrimento do Brasil. Então, nós vamos nos dar conta da missão espiritual da nossa Pátria Amada. Hoje, com as palavras da nossa querida Beth. Quem é Maria Elizabeth da Silva Barbieri? É uma trabalhadora, né? Dedicada e incansável do nosso movimento espírita. Ela iniciou suas atividades na Sociedade Espírita Vicente de Paulo, em Pagé, Rio Grande do Sul. No período entre 1998 e 2005, foi dirigente do Departamento Doutrinário do Amigo Espírita Oscar José Pitã, em Santa Maria. Exerceu a presidência da Federação Espírita do Rio Grande do Sul de 2010 a 2015. E foi vice-presidente de unificação na gestão 2016 a 2021. Desenvolve o programa de formação de lideranças espíritas desde 2008, quando começou a facilitar a oficina sobre o tema. É trabalhadora no Centro Espírita Leon Benito e no Hospital Espírita de Porto Alegre. Bacharel em Direito e aposentada da Justiça Federal. Isso é um resumo, né, sobre a Beth. Ela é escritora também, tem diversos livros, que temos alguns aqui, né, que estão à disposição. E hoje estamos com desconto, né, de 20% dos livros, hoje apenas, dos livros da Beth. Esse livro, Cepé, Guerreiro da Paz, já originou um filme, né, um docudrama, né, e eu assisti no cinema. E tem no YouTube, quem quiser assistir, tá? Cepé, o Guerreiro da Paz. Diz que é da Febres ali, né? No canal da Febres, né? Está esse filme. Um filme maravilhoso que também se tornou uma série, foi feita por trabalhadores espíritas, no comando da Cris Brooks, né? Lá do Rio de Janeiro. Também está nos canais da Febres, essa série. Então, a Beth se colocou aqui para vir na nossa casa, ela já é amiga da nossa casa, todos nós já conhecemos, e ela tenha um bom trabalho nessa tarde. Mas vamos fazer a nossa prece, né? Estava esquecendo. Vamos fazer a nossa prece para iniciar o nosso trabalho de passe. Já me perguntaram se haveria um passe coletivo. No final, vai haver normalmente passe coletivo. Só que vai ser um pouco mais tarde, né? Porque nós temos que aproveitar a Beth. Então, nesse momento, queridos irmãos e amigos, vamos respirando fundo, deixando lá fora as nossas preocupações e nos ligando à equipe espiritual que já está aqui presente, aos mentores da nossa casa. A Cepete Araju, com certeza, também está aqui para nos auxiliar. E a Alpestre de Jesus, esse amigo, irmão de todas as horas. Que essas vibrações envolvam a todos nós, nos dando a tranquilidade, a paz, o equilíbrio, que nós possamos aproveitar muito bem esses momentos que vamos viver na tarde de hoje, para sairmos daqui melhores, mais cientes e mais conscientes das nossas tarefas, das nossas
ainda pequenas missões. Jesus, os benfeitores amigos, abençoe a Beth, abençoe esse trabalho, abençoe a todos nós. Assim seja. Então, Beth, contigo, amiga. Muito obrigada, querida. Meus irmãos, minhas irmãs, recebam o nosso abraço, o nosso carinho, tanto aqueles que estão conosco aqui presencialmente, quanto os que nos acompanham pelas redes sociais do nosso Círculo da Luz. E em função de estarmos também transmitindo, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho os cabelos pretos, estão amarrados para trás. Hoje estou vestindo um vestido verde e tenho um colar no pescoço com contas de madeira na cor marrom, vermelho e verde. O tema de hoje, a missão espiritual do Brasil. Então, o tema da tarde de hoje, ele vem embasado nesta obra psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito Humberto de Campos. Aquela época, antes daquele processo movido pela família de Humberto de Campos contra o médium mineiro, ele ainda assinava as obras com o nome Humberto de Campos. Depois disso, passou a assinar com o pseudônimo de Irmão X. Mas Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ainda traz a assinatura do espírito Humberto de Campos. Então é Humberto de Campos que vai nos narrar, historiar como um bom jornalista do mundo espiritual, como a nossa terra, o Brasil, recebe do Cristo esta missão de ser a pátria do Evangelho, de ser o coração do mundo. Muitas vezes esse título, ele pode nos induzir a algumas interpretações ufanistas, de acharmos que o fato do Brasil ter sido, por Jesus, cognominado a pátria do Evangelho, coração do mundo, é algum privilégio. Na verdade, não. Na verdade, nós vamos, ao estudar, ao irmos lendo esta obra magnífica, compreendendo qual é o nosso papel, o papel dos brasileiros, dos cristãos, dos espíritas cristãos, diante desta assertiva do Cristo. Se formos ler, já na introdução de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, sob o título Esclarecendo, Humberto de Campos vai dizer o seguinte, que estas páginas modestas, ele fala das páginas do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, constitui uma contribuição humilde para elucidar na história da civilização brasileira, através dos tempos, o objetivo e provar a excelência da missão evangélica do Brasil no conceito dos povos. E que, acima de tudo, todas as realizações, todos os feitos, forros, esse é uma terminologia que significa livres, tá? Livres dos miseráveis troféus das glórias
sanguinolentas tiveram suas origens profundas no plano espiritual, de onde Jesus, pelas mãos carinhosas de Ismael, acompanha desveladamente a evolução da pátria extraordinária, em cujos céus fulgura as estrelas da cruz. Então, Humberto de Campos está dizendo que a nossa missão foi um ajuste do Cristo com o Espírito Ismael, que isso se deu no mundo espiritual. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, quem é Ismael? Quem é esse Espírito Ismael? Nós vamos encontrar a história de Ismael no Antigo Testamento. No primeiro livro do Antigo Testamento, no Gênesis, nós fizemos algumas imagens com a inteligência artificial, trazendo os versículos do Antigo Testamento. Tá? Ismael, Abraão, o pai Abraão, como ele é conhecido no Antigo Testamento, era casado com Saraí, a esposa de Abraão. Criaram uma série de problemas. Saraí conversou com Abraão e disse: olha, eu estou me sentindo desrespeitada pela escrava. Ele disse: isso é um problema de vocês. Quem me trouxe a Agar foi tu, agora tu resolve a situação. Não é desses termos que está no Antigo Testamento. Eu estou imaginando a cena, né, compartilhando com vocês. Aí, Saraí disse: sou eu que resolvo, eu criei a situação, então eu resolvo mesmo. Expulsou Agar para o deserto, grávida. Agar vai para o deserto e um anjo, é assim que diz no Antigo Testamento, vai visitá-la. Aqueles espíritos amigos, benfeitores, nós espíritos sabemos quem são os anjos. E disse a ela: olha, tu estás grávida, esta criança que tu traz tem uma missão imensa, então tu baixa a crista, volta para a casa de Abraão, vais te submeter a Sara e vais ter o teu filho lá. Agar resolveu que ela iria, né? Já estava sozinha no deserto, grávida, desamparada, voltou para a casa de Abraão. Muito bem. Aí nasce Ismael. Nasce Ismael. Porém, o tempo passa e Saraí, que era considerada infértil, engravida. O Antigo Testamento diz que Abraão tinha 100 anos quando Saraí engravidou. Né? Claro que não é o calendário atual que nós conhecemos, mas ele era já bem em idade avançada e ela também as engravidou. E quando engravidou, começou aquela questão: e agora, quem é o herdeiro de Abraão? É o filho da escrava, que é o primogênito, ou a primogenitura volta para o filho da esposa? Deu-se outra confusão aí. Tá? Deu-se outra confusão. E novamente Agar é expulsa agora com o filho Ismael para o deserto. Mas, como nós complicamos os desígnios de Deus, os espíritos, os bons espíritos, estão sempre atentos para isso. Vai novamente um anjo do Senhor, diz lá no Antigo Testamento, e vai conversar com Ismael, que já era um rapazinho no deserto, e diz para ele, porque Agar estava muito preocupada, não tinha água, ela estava vendo que o filho morreria a qualquer momento.
E ela, então, pensa o que fazer quando ela vê o anjo se aproxima de Ismael e diz a ele: ergue-te, diz a ela, ergue-te, levanta a criança, porque eu farei dela uma grande nação. Farei dela uma grande nação. E aí, nos ires e vires do Antigo Testamento, os dois filhos de Abraão, Ismael e Isaque, vão se constituir nos ascendentes. Hoje eles são considerados assim. Ismael é o ancestral dos povos árabes. E Isaque é o ancestral do povo hebreu. Por isso que eles brigam até hoje lá. Tá? Não era para ser assim, porque são irmãos. Nasceram. Quem é o ascendente comum? Abraão. Tá? Ismael e Isaque, irmãos. Mas eles não entendem assim. Eles acham que só um é filho do pai Abraão, o outro não. Né? Então, isso é algo histórico. Mas, estou falando isso para a gente entender quem é Ismael. Este anjo a quem Jesus entrega a condução da missão espiritual do Brasil. E a gente fica pensando, mas e qual é a missão espiritual do Brasil? Vou voltar um pouquinho aqui às apresentações que eu tinha colocado aqui. Quando nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução do Evangelho, o primeiro item da introdução do Evangelho diz assim: objetivo da obra. E ali no texto, nós vamos encontrar essa assertiva, para os homens em particular. Aquele código é uma regra de conduta. Aquele código, ele está falando no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento. Aquele código é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida pública e privada. É o princípio de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. E, acima de tudo, é o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Às vezes a gente pensa que evangelho é religião. Que a gente vive o evangelho só no centro espírita, só na igreja. Quando muito estende para as relações familiares. Mas quando nós começamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele já nos diz que a mensagem de Jesus se aplica a todas as relações, públicas e privadas. Então, na empresa, se eu estou fazendo uma escala de trabalho, eu tenho que aplicar o Evangelho. Se eu estou fazendo um planejamento financeiro, eu tenho que aplicar o Evangelho. Se eu sou parlamentar e eu estou fazendo uma distribuição de recursos através de emenda, eu tenho que usar o Evangelho, os princípios do Evangelho. Se eu sou um governante e eu vou estabelecer um programa de governo, eu tenho que usar o Evangelho. O dia que acontecer isso, não só o Brasil, mas o mundo, nós cumpriremos a nossa missão. Porque também não adianta a gente ficar olhando para o todo e não pensar em nós. Eu aplico o Evangelho em todas as minhas relações? Se eu nasci no Brasil, não que os outros povos não tenham esse dever, mas se eu nasci no Brasil, o meu dever se multiplica.
Então é importante a gente pensar naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, eu estou realmente aplicando o Evangelho, porque essa é a minha missão. É a missão espiritual do meu país, e eu nasci aqui para compor essa missão espiritual. E quando a gente vai pensando nessas questões, já vimos a história de Ismael, o quanto houve um investimento da espiritualidade para que essa situação se estabelecesse. Ismael, o ascendente dos povos árabes. Muito bem. O flecheiro, né? Ele é chamado no Antigo Testamento o flecheiro. Eu acho muito significativa, porque quem já leu Cepé, o Guerreiro da Paz aqui? Quem é que aparece ao Padre José no momento em que ele recebe aquele menino indígena, aquele bebezinho quase morto? Quem é que aparece para dizer, cuida bem do meu filho? Quem é? Ismael. Então, Cepé é um dos espíritos da falange de Ismael, envolvido também na construção dessa missão espiritual do Brasil. Mas isto vem de muito antes. Porque no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala que Jesus visitou a Terra ali, bem antes, lá quando o mundo estava numa situação muito difícil. E ele visita a Terra para ver o que aconteceu com o Evangelho. Por que as coisas estavam tão complicadas? Por que os homens não estavam se entendendo, estavam se guerreando, as cruzadas, enfim. E ali, naquele momento, ele pergunta também a um espírito de elevada hierarquia que cuidava dos problemas sociais da Terra. Esse espírito era Eliú, ou Iléu, que era um dos espíritos que era orientador de Gamaliel. Vocês vão lembrar de Gamaliel, né? O doutor do Sinédrio, mestre de Paulo de Tarso, estudou com Eliú. E pergunta para Eliú o que dava para fazer, porque a Europa estava por demais complicada e ele tinha que mudar a árvore do Evangelho para um outro lugar que não tivesse tantos karmas negativos, para que o Evangelho florescesse. Chama Eliú e pergunta. E Eliú, então, mostra a Jesus, não que Jesus não soubesse, mas como um bom líder, ele queria a adesão dos seus trabalhadores. E Eliú vai dizer para ele que essa terra ficava mais ao sul. E mostrou para ele o Brasil. Muito bem. Só que naquela época, o Brasil era desconhecido por aqueles que moravam na Europa, na Ásia, enfim. Não é que o Brasil não tivesse sido descoberto, a gente não usa mais esse termo hoje, porque já tinha gente morando aqui, os indígenas já moravam aqui, a civilização é antiquíssima nas Américas, então é claro que já tinha sido descoberto. O outro lado não sabia. Por quê? Porque não havia naquela época um progresso que deixasse, que desse às pessoas segurança para atravessar o Oceano Atlântico. Contam as cartas náuticas que as pessoas achavam foi Colombo o primeiro que se aventurou a circunnavegar a Terra, porque naquela época entendia-se
que a Terra era plana. A maioria era consenso. Hoje tem alguns que ainda acham, mas na época era a maioria, né? Até que Colombo fez a circunnavegação e entendeu que era possível e que tinha terras do outro lado. Então, quem é que nasce? Jesus manda uma alma que se chama, esta alma, Eliú. Este grande filósofo do passado. E disto vai nascer no povo mais pobre, mais trabalhador do Ocidente. Tu vai nascer em Portugal. E aí tu vai semear nos corações a vontade de navegar para o Ocidente. A vontade de navegar para o Ocidente. E aí nasce um menino na casa de Avis, filho de Dom João III, de Dona Filipa de Lencastre, mas ele é só o quinto na linha de sucessão. Ele nunca poderia ser rei, a não ser que desse uma epidemia, alguma coisa e matasse toda a linhagem da casa de Avis, né? Então ele era um príncipe da casa de Avis. Mas esse príncipe, pelos seus arquivos pretéritos, pelos seus conhecimentos, ele trazia uma inteligência muito primorosa. E criou um entreposto comercial que ficou conhecido como a Escola de Sagres. Hoje a Escola de Sagres existe, mas na época de Eliú era um lugar onde todos os navegadores que passavam para as Índias, que passavam de volta, que carregavam especiarias, passavam por ali. E por ali também passavam os intelectuais da época. E ali eles iam conversando, iam trocando ideias de como seria necessário viajar para o Ocidente. Que haveriam, por dados matemáticos, algumas terras no Ocidente que precisavam acessar essas terras. Eliú fez isso e ele desencarna sem ver, isso é muito importante, sem ver nenhum navio partir no rumo do Ocidente, mas ele deixou plantada a ideia. Porque às vezes a gente tem tanta pressa de realizar as coisas, né? A gente pensa em fazer alguma coisa, se não dá certo, não dá. Isso não dá, isso não é possível. Eliú nos dá o testemunho do quanto trabalhar pelo Cristo é preciso perseverança. E quando, finalmente, em 1500, aqui chega a esquadra de Cabral, é claro que ele está junto na espiritualidade, comemorando aquele fato que começou quando Jesus determina que ele reencarnará em Portugal para semear a ideia de navegar para o Ocidente. Vejam como esta missão espiritual do Brasil é profunda. E como ela aguarda o tempo da gente. Porque às vezes nós queremos resolver a situação sem entender que nós não estamos aptos para isso. Será que nós saberíamos hoje viver sem conflitos? Às vezes a gente quer, não? A gente quer a paz. Será que nós queremos mesmo? A gente quer para os outros. Mas deixa alguém contrariar as nossas ideias para ver se a gente não vira uma fera e não sai guerreando por pensamentos, por palavras. Então, a missão espiritual do Brasil é conseguirmos viver o Evangelho em todos os atos da nossa vida. Isso é individual. Isso independe de um ou outro querer, eu preciso viver. E quanto mais pessoas forem vivenciando isso, mais o clima vai se distensionando, mais felizes nós vamos sendo.
Essa frase que está aí, que é a fala de Jesus, quando ele mostra a ele a terra do Brasil, é o olhar de Jesus sobre o Brasil. Às vezes a gente fala tanta coisa do nosso país, né? O país dos outros é que é bom. Porque o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Às vezes tem quase que uma campanha de desacreditar a nossa terra. E não que às vezes não dê vontade da gente fazer isso, nós somos imperfeitos e nos influenciamos muito por essas ondas, não é? Eu, quando me dá essa vontade, eu volto e leio a fala de Jesus, esse Espírito puro, esse Cristo planetário. Olha para o Brasil e diz assim: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo divino, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas, serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Jesus disse isso do Brasil. E se às vezes nós não conseguimos ver isso na nossa terra, a questão não é a estrutura que nós temos aqui, não é o amparo da espiritualidade que falta, é o cultivo dos nossos próprios valores. Porque eu enxergo muitas vezes o que está dentro de mim. A boca fala do quê? Pois é. Então é importante encher o coração com os valores do Evangelho. Quais são os valores do Evangelho, meus amigos? O que o Evangelho prega? Amor, fraternidade, perdão, o que mais? Caridade, paz, humildade, reforma íntima, amabilidade, doçura, todas as bem-aventuranças, não é? Então, a missão do Brasil, ele é a pátria do Evangelho, exatamente porque aqui renasceram muitos espíritos impregnados dos erros pretéritos. Então, quando a gente chega num hospital, onde é que estão os enfermos mais graves? Na UTI, não é? O Brasil é a UTI. Por isso que ele é a pátria do Evangelho, porque só o Evangelho para dar jeito na gente. Os maiores recursos medicamentosos, os equipamentos de ponta, os trabalhadores mais bem treinados de um hospital estão na UTI. Então não é privilégio nós estarmos renascidos na pátria do Evangelho, é necessidade. É necessidade. E aí, no dia em que o Brasil, Cabral aporta o Brasil, se faz uma grande assembleia no mundo espiritual. Muitos espíritos chegaram para confraternizar esse momento, porque estava se preparando esse grande transplante da árvore do Evangelho para o Brasil.
E aí, no meio desta assembleia, Jesus chama o seu flecheiro, Ismael. E diz a ele, Ismael, olha que bonita essa frase, a obra Brasil, Coração do Mundo é uma obra extremamente poética. Ismael, manda ao meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios espirituais, dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí, conclui Jesus, transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Então é sempre bom a gente lembrar que Ismael colocou nas mãos, teve nas mãos, colocada pelo Cristo, esta bandeira que diz Deus, Cristo e caridade. Não são palavras lançadas ao acaso. Porque Deus é o eixo de tudo o que nós quisermos co-criar em nossas vidas. Porque Ele é o Criador Supremo. Jesus é o nosso modelo e guia. E a caridade é o ápice, é o cimo, é o objetivo maior da nossa trajetória. Então essas palavras, elas precisam se tornar vivência, precisam se tornar diretrizes das nossas almas. E nós, os espíritas, nós precisamos sempre lembrar que o movimento espírita brasileiro é uma construção dos homens, mas é uma determinação do Cristo. Tanto que nós chamamos a Federação Espírita Brasileira, que é aquela que reúne todas as instituições espíritas do Brasil, nós chamamos a Casa de Ismael. É a Casa de Ismael. Nós não estamos falando das pessoas. Às vezes a gente confunde muito a instituição com as pessoas, né? Eu lembro que quando presidia a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, eu sempre dizia para os companheiros, olha, não precisa gostar de mim. Eu sou uma pessoa muito imperfeita, tenho vários erros, estou aqui também tentando acertar. Mas não repassem para a instituição os meus erros. Porque eu passo, a instituição segue. A instituição somos todos nós. Então, o movimento espírita do Brasil, o movimento espírita brasileiro, é a grande falange de Ismael. Todos nós, espíritos, integramos a grande falange de Ismael. Então, somos responsáveis por desfraldar esse lábaro, essa bandeira, Deus, Cristo e caridade, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Construirmos os nossos comportamentos, as nossas atitudes, embasadas nesses aspectos. E outra questão que é muito importante a gente pensar nessa trajetória do nosso movimento espírita e da missão espiritual do Brasil é a presença dos jesuítas aqui.
Nós estamos comemorando esse ano no Rio Grande do Sul os 400 anos das missões. E é interessante, eu faço sempre uma analogia que quando o livro Cepé, o Guerreiro da Paz, foi publicado em 2017, a partir dali ergueu-se um movimento em torno das missões, vindo de vários pontos, de várias crenças. Era como se alguma coisa estivesse coberta e foi revelada. Assim. Foi muito interessante, né? E os jesuítas, é claro que nós sabemos que toda instituição humana ela tem aqueles que honram a sua missão e outros que não. Havia muitos padres corruptos na Europa, sim. Hoje, assim como há padres corruptos, hoje havia naquele tempo. Assim como há evangélicos corruptos e aqueles bons evangélicos, hoje, naqueles tempos. Espíritas, que são bons espíritas, e espíritas que são corruptos, que usam da religião de uma forma... Isso é do ser humano. Mas aqueles jesuítas que vieram iniciar as reduções jesuítas na América, muitos deles, como o padre Antônio Sepp, que foi um dos primeiros que chegou, o padre Antônio Sepp era um príncipe. Era um príncipe europeu. Deixou tudo o que tinha para envergar a batina simples do jesuíta e trabalhar para implantar uma cultura de solidariedade. Há muitas controvérsias em relação à questão da relação dos jesuítas com os indígenas. Mas quando a gente estuda profundamente, a gente vai ver que ali havia muito da missão espiritual do Brasil sendo trazida por aqueles que naquele momento eram os que tinham condições de levar avante. Os primeiros jesuítas, eles se embrenhavam na selva, vivendo a vida nômade dos indígenas, para aprender como é que eles viviam, quais eram os atos. Ensinavam. O padre Sepp, ele conta que até a fiscalização da limpeza das panelas onde eles cozinhavam, era ele que fazia. Fazia as esculturas, fazia as roupas, ensinava tudo. E era um príncipe europeu, gente, que deixou a comodidade dos palácios para vir se dedicar a ensinar o Evangelho de Jesus nas selvas. Então existe na nossa missão espiritual uma dose de heroísmo que Jesus diz a Ismael. Quando ele entrega ali a bandeira Deus, Cristo e Caridade, claro que isso é uma metáfora, mas ele diz que as falanges de Ismael estavam chamadas ao heroísmo. E estes homens viveram isso. Muitos deles foram trucidados pelos indígenas, que se sentiram, à época, invadidos, que tinham ainda uma ferocidade muito grande, que estavam, muitos deles, traumatizados pela ação dos bandeirantes, que mataram milhares de indígenas, e que tinham dificuldade de compreender. Então é importante a gente saber que para que a nossa missão se cumpra, nós temos muitos sacrifícios e muitos martírios, e muito devotamento e muita abnegação. Para quê?
Quando enfrentarmos as dificuldades, porque as nossas dificuldades para cumprirmos a missão espiritual do Brasil hoje são de outra natureza. Para a gente saber que tem horas que nós vamos precisar ter resignação. Tem horas que nós vamos precisar perdoar. Tem momentos que nós vamos precisar ter perseverança, mesmo diante das dificuldades mais difíceis. E como nós estamos vivendo um momento em que somos chamados à inclusão, somos chamados a nos vermos como irmãos, a vencermos os preconceitos ancestrais que têm nos dividido, quer seja pela questão de raças diferentes, pela questão de religiões diferentes, de orientação sexual, de questões de gênero, tudo nos divide hoje. É preciso lembrar como é que esta terra começou. No livro Brasil, Coração do Mundo, narra que quando Cabral se afasta, de volta na direção de Portugal, ele deixa alguns homens brancos na praia. Mas esses homens não são a elite portuguesa. Esses homens são aqueles perseguidos políticos, incriminados, julgados muitas vezes sem o devido processo legal. Tanto que o desespero de um deles é tão grande que ele pega uma daquelas barquinhas, daqueles barcos indígenas, e navega mar adentro, buscando morrer. Porque o que eu faço numa terra que não tem nada, longe da minha família, sem recursos? É preferível morrer. E ali, Humberto de Campos conta que uma onda generosa, impulsionada pelas falanges de Ismael, traz ele de volta para a terra, onde ele é recolhido pelos indígenas. Então, assim começou esta terra, com criaturas com muitas dificuldades, tendo que conviver uns com os outros, assimilarem os conhecimentos, se ajudarem. E hoje, nós precisamos fazer isso. E há uma frase no livro que nós transcrevemos ali que nos leva a pensar: as reservas brasileiras não se circunscrevem ao mundo de aço do progresso material. A gente está muito empolgado que nós temos terras raras, que nós temos tantos tipos de minérios. Isso é importante. Mas Jesus disse que as nossas maiores reservas se estendem ao mundo de ouro dos corações, onde o país escreverá a sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. Então são essas reservas que nós, os brasileiros, precisamos aumentar. A nossa reserva de humildade, a nossa reserva de fraternidade, a nossa reserva de pacificação, a nossa reserva de perdão. Isto é o que vai distinguir. É por isso que nós somos chamados o coração do mundo. Porque é nos nossos corações. Nós fomos preparados para isso. Nós fomos preparados para cumprirmos a missão espiritual do Brasil. Quando nós lemos o livro Os Mensageiros, de André Luiz, logo depois que o filme entrou em cartaz, nós fomos reler o livro, que já havíamos lido e estudado. E escrevemos 2 obras, Os Mensageiros, Poesias e Crônicas. Porque no livro Os Mensageiros de Chico está escrito
o quanto nós somos preparados no centro de mensageiros da espiritualidade para renascermos e nos desincumbirmos da missão espiritual do Brasil, quer seja como pais, como mães, como irmãos, como amigos, como administradores, professores, advogados, médicos. Toda e qualquer tarefa, costureiros, varredores, servidores públicos, todos passamos pelo centro de mensageiros da colônia Nosso Lar e somos preparados. Assinamos o contrato para chegarmos aqui e nos desincumbirmos da tarefa. A tarefa de fazer do Evangelho do Cristo a diretriz das nossas vidas. Então, queridos amigos, a missão espiritual do Brasil, ela é para nós o convite para sempre termos em mente esta assertiva que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem não está preocupado com os rumos políticos do mundo, com as guerras, não é? A gente ora todos os dias. E aí Jesus nos diz, a região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração, ao coração de Jesus. E essa frase que vem aí é riquíssima. As injunções políticas terão nela atividades secundárias. Porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Então, sim, a gente ora pela grande família universal que sofre, mas, acima de tudo, nós precisamos encaixar as nossas relações, os nossos atos, com esta fé e essa certeza de que é Jesus que está no meio. E que o nosso caminho está ligado ao coração dele. Então, queridos amigos, fica esse convite. Os atos menores, assim como os maiores na nossa vida, passemos pelo crivo do Evangelho. Porque todos nós somos da grande falange de Ismael. Até hoje nos encanta a forma como esse espírito Cepé, ele entrou no coração das pessoas no Brasil inteiro. Pessoas que não conheciam, porque ele era muito do nosso folclore gaúcho, das nossas lendas, da nossa história. Mas à medida em que alguém vai conhecendo, é impressionante. E não resta dúvida. Eu acho que uma das frases que para mim fez mais sentido de todas as que eu ouvi em relação a CPE foi quando o nosso presidente da FEB, dando entrevista no docudrama, ele disse, realmente ele integra a falange de Ismael. E todas essas obras, esta que está do lado de cá, Coragem de Ser Bom, ela é uma reflexão, é um romance, mas é a história que se encaixa nas nossas vidas, o quanto verdadeiramente nós temos que ter coragem para sermos bons, independente das dores, das lutas, dos desafios familiares. E em todos esses livros há o trabalho da falange de Cepé.
Espíritos que vocês vão conhecer lendo os livros e que são da falange dele e que nos levam a pensar e refletir. Qual o nosso papel também nessa grande falange? Que Jesus nos ampare, nos ilumine e que Ele seja, como sempre, a luz e o guia das nossas trajetórias. E agora, queridos irmãos, caso para nos posicionarmos para receber os energias de paz. E eu faço agora essa minha exposição com a oração de José Silvério Horta, no livro Panatos do Dia 21. Diz assim: Pai nosso, que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escassez. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime, concorde e ajude a gente. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. E ficamos todo mal, dado o pão do caminho, feito uma luz com carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, os passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre o mundo de desejo distante da nossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do nosso amor. Assim seja. Agradecemos a presença de todos e que retornem aos seus lares melhor do que chegaram.